Imagine a cena, o salão de um casamento 5 estrelas, cristais cintilando, risos calculados e eu, sentada sozinha, com um pedaço de pão seco no prato. Não um canapé, não um aperitivo ou um pão duro, como se fosse o máximo que merecia. Minha mãe, com seu colar de pérolas impecável, inclinou-se e sussurrou, com um sorriso que cortava mais que qualquer faca. Isso basta para você, não é? Minha irmã, a noiva radiante, passou por mim em seus sapatos de grife, lançando um olhar de canto que valia mais que 1000 palavras. Patética como sempre. Nenhum cartão com meu nome, nenhuma taça de vinho, nenhum lugar reservado. Apenas o silêncio eloquente de quem me considerava um detalhe incômodo, um erro de edição na foto perfeita da família. Eu tinha 2 opções: sair em silêncio, engolir as lágrimas no banheiro como eles esperavam, ou mostrar a todos que subestimaram a mulher que eu me tornei. Esperei. Ouvi os discursos vazios sobre amor e união, sorri para as mentiras vestidas de elegância. Quando o microfone chegou às minhas mãos, levantei-me com uma calma que assustou até a mim mesma. Vamos ver algo especial, disse. As luzes se apagaram. A tela acendeu. E com um único clique, o castelo de cartas desabou. O que rolou não foi um vídeo qualquer. Foi uma confissão arrebatadora, uma traição exposta, um segredo que eles juravam estar enterrado. Minha irmã tremia. Minha mãe sufocou um grito. O noivo parecia uma estátua de sal. Os convidados paralisados assistiam ao espetáculo que ninguém viu chegar. Aqueles 3 minutos mudaram tudo. Acham que isso é só mais uma briga de família? Engano seu. É a verdade crua por trás de um casamento perfeito. E o que acontece quando a pessoa que sempre ficou no canto decide ocupar o centro do palco. E isto aqui não é vingança não. É justiça. E só está começando. Iris Whitmore tinha 38 anos e vivia há uma década em um apartamento modesto no 3º andar do Brooklyn, um daqueles lugares onde o chão rende e as paredes guardam histórias. Era fotógrafa, mas não das que retratam celebridades ou casamentos de milionários. Seu trabalho era outro, capturar a verdade onde ninguém olhava. Mãos enrugadas segurando xícaras de café, olhos que já viram guerras demais, crianças rindo com tênis gastos. Nada de glamour, só humanidade pura. Em um mundo obcecado por aparências, Iris aprendeu que a dignidade não está no brilho, mas na autenticidade. Quase nunca falava da família. Não por raiva, não por algum rombo irreparável, mas porque o silêncio doía menos que o julgamento que conhecia tão bem. Naquela tarde, enquanto editava o retrato de um casal que havia passado 50 anos juntos, a luz suave do inverno entrava pela janela, mas sua mente estava longe dali. Pensava em uma foto que não existia, um retrato dela com os seus. Porque Iris sempre foi a outra filha. Não tinha o queixo perfeito de Delaney, nem seu dom para conquistar estranhos. Enquanto Delaney posava para concursos de beleza e colhia aplausos nos recitais de balé, Iris ficava nos bastidores, às vezes segurando flores, quase sempre esquecida. Evelyn, sua mãe, tinha um jeito de dizer as coisas que doía sem deixar marcas. Delaney nasceu para brilhar, Iris. Você é mais como uma sombra. Necessária, mas melhor quando não se nota. Desde pequena, ela entendeu o recado. No seu aniversário de 10 anos, esperou no parque com um chapéu de festa e olhos cheios de esperança. 1 hora se passou. 2. Até perceber que Evelyn havia levado Delaney para um teste de modelo do outro lado da cidade. Iris voltou para casa sozinha, com os cupcakes intocados no colo, no metrô. Anos depois, no dia da sua formatura, vestiu um vestido branco emprestado e ficou procurando pelos pais na multidão. Eles não vieram. Estavam no ensaio fotográfico de Delaney para uma revista. Pensamos que sua formatura fosse amanhã, Evelyn disse depois, com um sorriso fino, como se isso apagasse a ausência. Agora, enquanto olhava para a foto inacabada na tela, Iris levantou-se e foi até o corredor. Lá, pregado no quadro de avisos, estava o cartão de Natal do ano passado. Evelyn e Reginald sorriam ao lado de Delaney e do noivo, Jasper, diante de uma lareira imponente. Todos vestidos em tons combinados de creme e azul marinho. Iris não estava na foto. Nunca esteve. Em nenhum dos cartões de fim de ano que a família enviava há décadas. Na casa dos Whitmore não havia portas batendo, nem gritos, nem cenas dramáticas. A exclusão era polida, meticulosa, gelada em sua consistência. Evelyn acreditava piamente nas aparências. Se Iris não se encaixava na narrativa que queria vender ao mundo, era simplesmente cortada com elegância, mas sem piedade. Reginald nunca protestou. Homem de poucas palavras, preferia seus jornais e ligações de investimentos a qualquer envolvimento com as filhas. Quando falava, sua voz tinha o tom de uma reunião de diretoria, não de um lar. Delaney, por sua vez, nunca foi cruel do jeito óbvio que as crianças costumam ser.
Não zombava, não brigava. Simplesmente ignorava a Iris, como se ela fosse um móvel na sala visível mais irrelevante. As poucas fotos que Iris tinha das duas eram de quando ainda eram crianças, antes de Delaney aprender que podia ser o centro das atenções sem dividir o espaço com ninguém. Naquela tarde, Iris abriu o armário e tirou uma pequena caixa de fotos que ninguém jamais viu. Uma a uma foram saindo os registros do que era sua casa. A borda de uma mesa de jantar onde Evelyn tomava vinho sozinha, o corredor vazio em frente ao escritório de Reginald, a coroa de Miss de Delaney reluzindo na janela. Nenhum retrato, apenas fragmentos. Observações silenciosas, distantes, mas assombrosamente íntimas. Era sua maneira de lembrar como era estar ali, e mesmo assim ser invisível. Colocou a caixa de lado e olhou para o calendário. Um círculo vermelho em torno do sábado, o casamento de Delaney. O convite havia chegado uma semana antes, papel grosso, letras douradas, endereçado não à querida irmã, ou mesmo Iris Whitmore, mas à senhora Iris Whitmore. Nenhuma palavra escrita, nenhuma ligação, apenas o cartão e uma mensagem muda. Você não faz parte disso, mas sua ausência seria inconveniente. O convite pesava nas mãos, um objeto que gritava prestígio antes mesmo de ser aberto. Iris o encontrou na caixa de correio 2 dias depois de decidir, com relutância, que iria. Não precisava adivinhar de quem era. O monograma dourado D&J na frente, com um floreio que lembrava anúncio de perfume caro, deixava claro. Delaney sempre soube fazer drama, até no papel. Levou-o para a pequena mesa de jantar e ficou olhando por um longo momento antes de abrir com um cortador de cartas. Dentro, um convite rígido, impresso em marfim com letras douradas que brilhavam fracamente sob a luz da manhã. As famílias Whitmore e Langston têm a honra de convidá-la para celebrar o casamento de Delaney Marie Whitmore e Jasper Elliot. Iris segurou o papel, sentindo o peso de cada palavra não dita. Uma parte dela queria ficar em casa, evitar todo aquele teatro. Mas algo mais profundo, que há muito tinha sido calado, começou a murmurar. Talvez fosse a hora de aparecer. Não por eles. Por ela mesma. A mesa perfeita para você. Sempre tão modesta nos seus gostos. Iris deixou o comentário pairar entre elas como o perfume caro de Evelyn. Doce demais, sufocante. Não era uma pergunta. Não era sequer uma crítica. Era um veredicto, pronunciado com a mesma naturalidade com que se comentaria o clima. A mão de Iris encontrou, sem querer, a borda do pires vazio. O pão ressecado parecia uma piada cruel, ou talvez uma lição. Conhece o seu lugar. Achei que você fosse estar na mesa principal, Iris disse finalmente com uma calma que não sentia. Afinal, é a mãe da noiva. Evelyn não piscou. Seu sorriso se ajustou como um vestido bem cortado. Oh, querida, claro que estou. Mas você sabe como são essas coisas. Hierarquias. A palavra saiu como um suspiro, como se fosse algo inevitável, como a gravidade. A família Langston insistiu em acomodar todos os parentes próximos. E você, bem, você sempre preferiu a periferia, não é? Iris deveria ter previsto. Deveria ter sabido que mesmo aqui, entre cristais e flores que custavam mais do que seu aluguel, ela seria tratada como um detalhe, algo a ser notado apenas quando desalinhado. Mas havia uma diferença entre esperar a facada e sentir a lâmina girar. É irônico, murmurou, mais para si mesma do que para Evelyn. Eu passei anos tentando não ser vista. E agora, quando finalmente decido aparecer, é assim que sou recebida. Evelyn inclinou a cabeça, como se estivesse ouvindo uma criança explicar algo óbvio. Você sempre teve um jeito dramático de ver as coisas, Iris. Ninguém está te excluindo. Seu gesto abarcou o salão, as risadas abafadas, o brilho dos talheres de prata. Você está aqui. Isso já é mais do que muitos podem dizer. Era verdade. E era exatamente isso que doía. Você já viu meu trabalho, mãe? Iris perguntou, de repente. O que foi selecionado para Clarion? Por um instante, algo tremeu no rosto de Evelyn. Não surpresa. Não curiosidade. Algo mais próximo de incômodo. Como se Iris tivesse mencionado um nome que não deveria ser dito em voz alta. Não tive tempo, querida. Você sabe como são as coisas. Sua voz era leve, quase distraída, como se estivessem falando do cardápio. Mas tenho certeza de que é interessante. Interessante. A palavra que se usa para algo que não se entende, não se valoriza, não se quer tocar. Iris sorriu. Não um sorriso de derrota, mas um daqueles que antecedem uma jogada que ninguém vê chegando. É sobre solidão, disse baixinho. Sobre o que acontece quando a gente para de performar. Quando finalmente olha no espelho e vê. Evelyn abriu a boca, mas não saiu som. Pela primeira vez na vida, parecia não ter uma resposta pronta. Ou talvez soubesse no fundo que qualquer coisa que dissesse seria inadequada.
que algumas verdades não cabem em frases polidas. Um garçom passou entre elas, carregando uma bandeja de taças de champanhe. Evelyn o interceptou com um gesto elegante, pegando duas. Estendeu uma para Iris como uma trégua. Ou como um desafio. Bem, disse, recuperando o tom. Pelo menos você veio. Isso já é um começo. Iris aceitou a taça. O líquido dourado refletia as luzes do salão, fragmentando-as em 1000 pedaços de algo que parecia alegria. Não vim por vocês, respondeu, tomando um gole. O champanhe era seco, quase amargo. Perfeito. Vim porque pela primeira vez tenho algo a comemorar, e não preciso da permissão de ninguém para brindar a isso. Evelyn a observou por um longo momento. Então, com um aceno quase imperceptível, virou-se e se afastou, o vestido prateado arrastando-se pelo chão como um rastro de algo que nunca seria dito. Iris ficou sozinha na mesa com seu pão ressecado, sua taça meio cheia e a certeza de que, pela primeira vez em muito tempo, não era a sombra de ninguém. Lá fora, a neve começava a cair sobre Boston, cobrindo as ruas com um manto branco que escondia todas as rachaduras. Mas dentro do Bastony Grand, entre o brilho dos candelabros e o murmúrio dos convidados, algo estava mudando. E Iris finalmente decidiu não se desculpar por isso. A refeição era, na verdade, apropriada. Simples, humilde. Sua mão pairou sobre o pão como se apresenta-se um manjar, enquanto as palavras caíam entre elas como migalhas secas sobre a toalha impecável. É disso que você está acostumada, não é? A mandíbula de Iris se contraiu, mas seu rosto permaneceu impassível. Sua mãe permaneceu ali por mais um instante, como se esperasse uma réplica, uma súplica, qualquer coisa que confirmasse o lugar de Iris no mundo que ela mesma havia costurado para a filha. Mas não houve nada. Apenas o som abafado dos talheres no salão e o crepitar distante da lareira. Então ela se virou e se afastou, os saltos afundando levemente no tapete espesso, como se até o chão conspirasse para engolir sua saída. Minutos depois, a música mudou. Um acorde mais solene e mais teatral como prelúdio de algo inevitável. Delaney surgiu na entrada do salão de baile, vestida em um vestido de noiva que parecia tecido com os próprios fios do destino. Cascatas de cetim, rendas feitas à mão, cada ponto um lembrete de quem ela era e do que havia conquistado. Era deslumbrante. Era impecável. Era, acima de tudo, uma performance. Os convidados irromperam em aplausos educados, como se tivessem sido treinados para saborear cada segundo daquilo. Delaney flutuou entre eles, distribuindo sorrisos como moedas de ouro, até que seus passos a levaram para o extremo oposto do corredor, onde a mesa de Iris ficava abandonada como um cenário esquecido. Ao se aproximar, inclinou a cabeça com a doçura afetada de quem oferece condolências a um desconhecido. Olá, irmã mais velha, disse, os lábios se curvando em um sorriso delicado, quase piedoso. Você veio. Iris não respondeu. Não era uma pergunta. Delaney deixou os olhos deslizarem pelo prato intocado pela cadeira vazia ao lado, como se inventariasse as provas de uma vida mal vivida. Seu vestido, uma pausa calculada, encantador, tão minimalista. Outra pausa, mais longa dessa vez, carregada do peso de tudo o que não precisava ser dito. Sabe, baixou a voz como se compartilhasse uma confidência, sempre admirei como você consegue fazer tudo parecer tão acessível. É um domingo. Você transforma até as coisas mais comuns em algo ainda mais barato. Iris não pestanejou. Não porque as palavras não doessem, elas doíam, como sempre doíam, afinal, Delaney havia aperfeiçoado a arte de cortar onde a pele já estava aberta. Mas porque, pela primeira vez, ela não sentiu a necessidade de se encolher. Em vez disso, seus dedos afundaram levemente na pequena bolsa a seu lado e, com uma lentidão deliberada, retiraram um pequeno objeto preto. Um pendrive. Não o ergueu como um troféu, não o balançou como uma ameaça. Apenas o depositou sobre o colo, a ponta do polegar repousando sobre sua superfície lisa, como se acalmasse um animal selvagem. O sorriso de Delaney vacilou. Por menos de um segundo, mas foi o suficiente. Bom, disse, a voz apertada como um laço muito bem dado, aproveite a noite. Iris assentiu, um movimento quase imperceptível. Delaney se virou, o vestido arrastando-se pelo chão como uma serpente de seda, até que a ponta da cauda se enroscou na perna de uma cadeira dourada. Um puxão seco, um estalo de tecido, e ela seguiu adiante, desaparecendo no brilho do salão, deixando para trás apenas o eco de seu próprio nome sendo murmurado entre os convidados. Sozinha novamente ao lado da porta de emergência, Iris olhou uma última vez para o pedaço de pão ressecado em seu prato. Não o tocou. Em vez disso, voltou os olhos para as luzes do salão de baile, onde risos e taças se chocavam em uma sinfonia de fingimento. Não esperava por comida. Não esperava por conversa.
Esperava pelo momento em que o silêncio pesaria mais do que todas as palavras que sua família jamais ousara dizer em voz alta. O gosto daquele pão seco não saía de sua mente. Não sua textura áspera, não o vazio que ele representava. Enquanto permanecia ali, os dedos levemente curvados em torno do pendrive, sentiu o peso de uma decisão que vinha amadurecendo há semanas. Se usaria ou não o que havia capturado. E agora, na quietude que antecedia os discursos, sua mente voltou à noite em que tudo começou a desmoronar. 3 semanas antes. A festa de noivado privada da família Langston, realizada no rooftop de um hotel de elite, com vista para a Baía de Boston. Não era uma celebração de amor, era uma encenação de legado. Delaney insistira que Iris levasse sua câmera, não como profissional, claro, dissera com uma risada leve como o vidro quebrando. Apenas algumas fotos espontâneas, para deixar a mamãe feliz. Iris aparecerá com seu equipamento menor, mais por hábito do que por obediência. Não queria causar cena. Há muito aprenderá a escolher suas batalhas, e essa claramente não valia o esforço. Passou a maior parte da noite nos cantos, capturando momentos borrados através de taças de cristal, crianças correndo sob os lustres, Jasper fazendo suas rondas polidas entre convidados que sussurravam seu nome como se fosse sinônimo de realeza. Iris sabia como ser invisível. E, na verdade, preferia assim. Sua lente era seu escudo. Seu silêncio, sua arma. Quando a maioria dos convidados se deslocou para a varanda aberta, atraídos pelos fogos de artifício que explodiam sobre a água, ela voltou para o salão vazio, ajustando as configurações da câmera com movimentos mecânicos. Foi então que a viu. Delaney, sozinha junto ao bar, o rosto iluminado pela tela do celular. A expressão tensa. Os lábios pressionados em uma linha fina. Não percebeu Iris atrás da coluna de vidro. Instintivamente, esta levantou a câmera, ajustou o foco, não para fotografar, mas para observar. Delaney digitava com rapidez, as sobrancelhas franzidas até que parou, leu algo e sorriu. Um sorriso pequeno, íntimo, que não combinava com o resto dela. Iris não conseguiu ver a mensagem inteira, mas, quando Delaney virou levemente o corpo, a tela ficou visível o suficiente para que a lente capturasse uma linha antes que desaparecesse. Hoje, uma última vez. Minha cama, não há de Jasper. Era chocante. Íntimo. Reckless. Delaney olhou ao redor, guardou o telefone na clutch e dirigiu-se ao elevador privado sem uma palavra. Iris hesitou por apenas um instante antes de segui-la, mantendo distância, sem intenção de confrontar. Só queria saber. Só queria entender. As portas do elevador se fecharam atrás de Delaney. Iris tomou as escadas, descendo 2 andares até o estacionamento subterrâneo. Conhecia o carro da irmã, o Coupé prata que o pai lhe dera de presente de formatura, estacionado no fundo, perto da saída dos fundos do hotel. Esperou nas sombras, a câmera pendurada ao lado, a respiração rasa no ar frio do concreto. Minutos se passaram. Então, uma SUV preta entrou e estacionou ao lado do Coupé. O motorista desceu, um homem alto, de casaco ajustado, corte impecável. Familiar. Collie Maddox, um dos contatos de negócios de Jasper, se a memória de Iris não atraía. Vira-o uma vez em um evento beneficente, charmoso demais, liso demais, do tipo que deixava um rastro de promessas não cumpridas. Delaney saiu de seu carro e foi direto para os braços dele. Não houve hesitação. Não houve encenação. O beijo foi lento, profundo, familiar. Não o arrebatamento de um caso novo, mas a rotina de algo antigo, gasto pelo uso. Iris levantou a câmera sem pensar. Suas mãos agiram antes que a mente pudesse interferir. Mudou para o modo de vídeo. Pressionou recorde. Não aproximou o zoom. Não precisava. Era suficiente ver. Era suficiente lembrar. Eles conversaram brevemente. Delaney riu baixo, passando os dedos pela lapela do casaco dele. Depois, desapareceram no banco de trás do Coupé. A porta se fechou atrás deles. Iris parou a gravação. Ficou imóvel por mais um minuto, como se o próprio ar pudesse condená-la. Então, virou-se e se afastou sem olhar para trás. Nunca mostrou o vídeo a ninguém. Não contou a ninguém. Por dias convenceu-se de que não era problema seu. Talvez Delaney tivesse suas razões. Talvez não fosse seu papel destruir um casamento, não importa o quão gelada fosse a relação entre elas. Guardou o arquivo em um backup, sem nome, enterrado sob pastas de trabalhos para clientes, como se pudesse apagar sua existência apenas ignorando-a. Até hoje. Até chegar ao casamento da irmã, vestindo um vestido quieto, cuidadosamente escolhido, apenas para ser sentada perto de uma saída de emergência, como uma convidada de última hora. Até sua própria mãe passar por ela e descartá-la com um sorriso, como se não a tivesse criado.
Até a irmã, envolta em rendas e autoimportância, pairar sobre ela com a audácia de insultá-la, de humilhá-la, como se Iris fosse uma mancha no tecido perfeito daquela noite. Foi quando soube. Não era vingança. Não exatamente. Não era a raiva que a movia. Era a clareza. Anos de ser diminuída, apagada, ridicularizada. Não queria uma briga. Queria um acerto de contas. E assim, enquanto a orquestra terminava seu prelúdio final e o som dos talheres tilintava em ritmos distantes além da porta, Iris fechou a mão em torno do pendrive sobre seu colo. O mesmo que continha não apenas o vídeo da garagem, mas a gravação da festa de noivado. Sua câmera havia capturado mais do que ela imaginava. Aquela noite, enquanto a cidade de Boston respirava o ar úmido de uma primavera ainda hesitante, nem quente o suficiente para promessas, nem fria o suficiente para congelar a verdade, Iris dirigia em silêncio pela estrada que levava à casa onde um dia acreditara pertencer. A fachada colonial azul pálido, com seus degraus de pedra e o portão de ferro forjado, erguia-se entre árvores cujos brotos teimosos anunciavam a estação. A magnólia que Evelyn tanto exibia começava a desabrochar, indiferente às fraturas que rachavam a família por dentro. Algumas coisas de fato nunca mudavam. Ela não viera para brigar, nem para implorar. Só queria falar com Reginald, o único que mesmo em seu silêncio cúmplice, nunca havia cuspido sobre seus sonhos. Talvez ele não os apoiasse, mas também não os esmagara com o desdém cirúrgico de Evelyn. Havia uma chance, por mais tênue que fosse, de que ele escutasse, de que não soubesse tudo. De que no fundo daqueles olhos cansados, ainda restasse um homem capaz de reconhecer a própria filha. Estacionou no final da entrada, pegou a bolsa com o celular e a câmera ainda dentro, relíquias da preparação do casamento, e caminhou até a porta lateral. O código não mudará. Evelyn nunca se dera ao trabalho de alterá-lo. Tão certa estava de que Iris jamais ousaria voltar. O cheiro de madeira encerada e óleo de lavanda a recebeu como um fantasma. Parou na entrada, ouvindo vozes que flutuavam da sala de sol. Estava prestes a chamar quando o próprio nome a deteve, entrelaçado ao de Evelyn em um tom que não era de preocupação, mas de cálculo. Não se preocupe, disse Evelyn, a voz afiada como uma lâmina embainhada. Já transferi a casa, o apartamento em Martha's Vineyard e as ações da herança para o seu nome. Reginald não faz ideia. Tem certeza? Delaney, sempre pragmática. Absoluta. Um riso seco. Esse homem não olha um documento financeiro há 5 anos. Ainda acha que nosso advogado cuida de tudo. O som de porcelana batendo, um copo, uma xícara pontuou a confissão. Depois mais baixo, mais cristalino. Isso é por nós. Pelas mulheres desta família. Você fez mais pelo nosso futuro com este casamento do que Iris faria em uma vida inteira com suas exposições de galeria. Os dedos de Iris se cravaram na alça de couro da bolsa. Delaney riu, um som gutural triunfante. Depois que eu me casar, serei eu quem assinará os cheques. As contas, o patrimônio, o traste, tudo. Vou garantir que você esteja segura, mãe. Sem mais fingimentos com o pai. Sem mais. Uma pausa carregada sem mais bancar a mãe carinhosa com a Iris. Deixe-a em Brooklyn com sua vida artística. Evelyn riu. Um som gelado que não vinha da garganta, mas de algum lugar mais profundo, onde a crueldade se vestia de elegância. Ela não vai durar muito. Sempre foi uma fase, nunca um futuro. Silêncio. Só o estalar dos dedos de Delaney contra o vidro. Você acha que ela desconfia de algo? Duvido que seja capaz, respondeu Evelyn sem hesitar. Ainda acredita que honestidade significa alguma coisa. Pobre coitada, provavelmente pensa que amor e trabalho duro bastam. Ambas riram. Uma risada afiada certa, como se o mundo já estivesse dividido e Iris não passasse de um nome riscado da lista de convidados. Ela não se moveu. A respiração tornou-se rasa, e uma dor surda latejou atrás das têmporas. Tirou o celular do bolso do casaco, abriu o aplicativo de gravação e pressionou recorde. A mão tremia não de fúria, mas daquilo que só a verdade absoluta é capaz de provocar. A sensação de estar assistindo ao próprio enterro, ainda em pé, ainda respirando. Não era apenas crueldade familiar. Era traição vestida de herança, roubo disfarçado de legado. Delaney não se casava por amor, casava-se por poder. Não amo nem o Jasper, confessara como se fosse um detalhe irrelevante. Mas é assim que o poder se parece, um casamento com os Winston. Depois, poderei entrar em qualquer sala de diretoria em Boston e ter a atenção da mesa. Você me ensinou isso, mãe. Alinhe-se à vantagem. Deixe os sentimentos do lado de fora. Exatamente, aprovou Evelyn, o orgulho transbordando. Você aprendeu bem. E então a facada final, pronunciada com uma indiferença que doía mais que ódio. Ah, Iris. Delaney riu, seca.
Ela é só fundo de cena, como papel de parede. A gente a mantém por perto para ninguém nos chamar de desalmadas, mas depois do casamento, cortamos a farsa. Concordo, anuiu Evelyn suave. Nada de mais convites. Nada de feriados forçados. Ela vai desaparecer. E nós vamos florescer. Iris piscou, contendo o ardor nos olhos. Não era dor. Era clareza. Sua mãe e sua irmã não eram apenas descuidadas, eram arquitetas. Não bastava trair. Era preciso apagar, reescrever, garantir que só restassem no retrato os sorrisos que servissem à narrativa. O cronômetro da gravação seguia, 1 minuto, 2, 3, até que as vozes se voltaram para cardápios de brunch e detalhes de lua de mel. Então ela recuou. 1 passo. 2. Retraçou o caminho até a porta lateral, sem bater, sem chorar, sem deixar que o peso da traição a dobrasse ao meio. Isso viria depois. Por enquanto tinha uma gravação. E em breve elas teriam uma plateia. O salão de baile reluzia sob os lustres de cristal, um palco perfeito para a encenação final. A orquestra terminara seu interlúdio, e o ar vibrava com aquela quietude tensa que antecede o desfecho. À mesa principal, Jasper se levantou, copo em riste, o sorriso largo demais para ser sincero. Ao seu lado, Douglas Langston, voz de político, mãos de banqueiro, brindou a união de 2 dinastias, a perpetuidade dos nomes. Que seu casamento seja tão duradouro quanto seu legado. Os aplausos foram educados, praticados, até que o mestre de cerimônias retornou ao microfone, folheando cartões com anotações que já não importavam. Antes de encerrarmos, anunciou: temos um brinde especial. Uma mensagem da irmã da noiva Iris. Um murmúrio percorreu a sala. Delaney, pela primeira vez naquela noite, deixou o sorriso escorregar. Evelyn, 2 cadeiras adiante, endureceu como mármore. Iris se levantou. O vestido esmeralda, simples mas impecável, captava a luz como uma advertência. Não levava copo. Não levava notas. Caminhou até o centro do salão com passos medidos, cada um deles uma sentença. Agradeço a oportunidade, começou a voz firme, sem um tremor. Mas não vim para brindar. Uma pausa. O silêncio se espessou. Vim com outra coisa. Algo mais honesto. Algo atrasado. Delaney se endireitou na cadeira, os dedos brancos de tão apertados. O que ela está fazendo? Sibilou para Evelyn. Iris ergueu o pendrive entre os dedos, entregando-o ao técnico ao lado do palco. Gostaria de compartilhar um vídeo, disse simplesmente. Por favor, reproduzam. As luzes se apagaram. A tela desceu atrás da mesa principal. A sala oscilar entre curiosidade polida e uma tensão que cortava como lâminas. Iris virou-se, cruzando as mãos à frente do corpo, enquanto as primeiras imagens ganhavam vida. Delaney na penumbra de uma garagem, o casaco jogado sobre o braço, a tela do celular iluminando seu rosto. A mensagem ampliada, silenciosa, implacável. Hoje, uma última vez. Na minha cama. Não na do Jasper. Os suspiros se espalharam como ondas. Depois a filmagem granulada, mas nítida o suficiente de Delaney e um homem entrando no banco de trás de um carro, braços enlaçados, bocas coladas. Alguns convidados desviaram o olhar. Outros ficaram paralisados. Jasper permaneceu imóvel, os nós dos dedos brancos contra a toalha. E a cena seguia. A voz de Sylvia Renner cortou o ar como uma lâmina afiada, sem o peso da surpresa, mas com a precisão de quem já havia calculado cada palavra antes de pronunciá-la. Claro que você não sabia. Ela ajustou a luva com um gesto meticuloso, os olhos percorrendo o salão vazio como se avaliasse os estragos de uma tempestade que só ela conseguia prever. Ninguém nunca sabe até que sabe. Iris sentia o coração bater contra as costelas não por medo, mas por uma estranha sensação de inevitabilidade. Sylvia não era do tipo que aparecia por acaso. Sua presença ali naquela noite, com aquele olhar que parecia dissolver camadas de fingimento, só poderia significar uma coisa: ela já sabia tudo. Você sempre foi a mais inteligente das duas, Sylvia continuou, dando um passo à frente, os saltos afundando levemente no tapete espesso. Mas inteligência sem estratégia é apenas um desperdício de potencial. Iris engoliu em seco. Não havia elogio naquela frase. Era um veredicto. O que você quer, Sylvia? Um sorriso fino, quase imperceptível, tocou os lábios da mulher mais velha. O que eu sempre quis. Ela fez uma pausa, deixando o silêncio se esticar como um fio de seda prestes a arrebentar. Justiça. E você, minha cara, acabou de entregá-la de bandeja. Iris sentiu um calafrio. Não pela ameaça velada, mas pela certeza de que, naquela noite, ela havia acendido um fogo que não poderia mais controlar. E Sylvia Renner não era o tipo de pessoa que deixava chamas queimar sozinhas. Você gravou tudo?
Iris perguntou, já conhecendo a resposta. Sylvia não respondeu com palavras. Em vez disso, tirou do bolso interno do casaco um pequeno dispositivo prateado, não maior que um isqueiro, e o girou entre os dedos enluvados. Áudio, vídeo, testemunhas. Ela inclinou a cabeça, como se admirasse uma obra de arte particularmente bem executada. Até mesmo o momento em que Jasper Langston deixou cair aquele anel na mesa. Poético, não acha? Um gesto tão pequeno, mas que desmoronou um império. Iris sentiu as mãos formigarem. Não era medo. Era algo mais perigoso, esperança. Por que me contar isso? Sylvia aproximou-se, tão perto que Iris pôde sentir o cheiro de seu perfume, algo seco, como papel antigo e cravo. Quando ela falou, sua voz era baixa, quase íntima, mas cada sílaba ecoava como um martelo batendo em pregos. Porque, minha querida, você acabou de provar que é digna de algo muito maior do que vingança. Seus olhos, frios e calculistas, cravavam-se nos de Iris. Você é digna de poder. Evelyn Whitmore descobriu com a precisão cruel de uma lâmina que o prestígio não era uma herança eterna. Era um empréstimo, revogável a qualquer sinal de fraqueza. As cartas que chegavam agora não vinham em envelopes de linho creme, mas em papel reciclado, assinadas por advogados ou por aquelas mesmas mulheres que, semanas antes, beijavam seu rosto em público enquanto sussurravam fofocas nos banheiros de mármore. A mais dolorosa veio de Helena Montgomery, escrita à mão em tinta azul desbotada, como se o gesto manual pudesse amenizar o veneno das palavras. Algumas queimaduras, minha cara, são auto-infligidas. A sociedade perdoa erros, mas nunca perdoa a falta de discrição. O salão de sua mansão em Beacon Hill, outrora palco de recepções onde o champanhe fluía como água e os convites eram disputados como joias, agora ecoava com o som de seus próprios passos. Os quadros nas paredes, retratos de ancestrais com expressões severas, paisagens europeias compradas em leilões para impressionar, pareciam observá-la com um desdém recém-descoberto. Ela parou diante do espelho dourado sobre a lareira, os dedos tremendo ao ajustar o colar de pérolas que usará no casamento de Caroline. O reflexo devolvia a uma mulher que ainda vestia a armadura da elegância, mas cujos olhos, antes frios e calculistas, agora brilhavam com algo perigoso, incerteza. Foi então que o telefone tocou. Evelyn atendeu com a postura ereta de quem ainda acredita que o mundo deve curvar-se à sua voz, mas a voz do outro lado da linha não era de um lacaios ou de um organizador de eventos desesperado por sua presença. Era baixa, masculina, com um sotaque que não pertencia aos círculos de Boston. Senhora Whitmore. Uma pausa calculada. Ou devo dizer, Evelyn. Ela reconheceu o tom antes mesmo do nome. Era o tipo de voz que precedia transações, não cortesia. Seu estômago se contraiu. Com quem estou falando? Daniel Voss. Outra pausa, desta vez preenchida pelo som de gelo tilintando em um copo. Editor-chefe da The Exposé. O nome do tabloide, ou como ele gostava de se autodenominar, o espelho sem filtro da elite, queimou em sua mente. Era o tipo de publicação que Evelyn desdenhava em público, mas lia em segredo como um vício culpado. Eles não destruíam reputações, eles as dissecavam página por página, com um prazer quase clínico. Não tenho nada a dizer a vocês. Sua voz saía firme, mas as mãos apertavam o aparelho com força suficiente para deixá-lo branco. Engano seu. O homem riu, uma risada seca como folhas sendo esmagadas sob uma bota. Todo mundo tem algo a dizer, especialmente quando o que não foi dito é muito mais interessante. Evelyn fechou os olhos. Ela conhecia esse jogo. Sabia como ele terminava, com manchetes em negrito, fotos tiradas de ângulos que realçavam cada rugas, cada sombra sob os olhos, cada sinal de que a rainha havia caído do trono. Mas desta vez não era apenas sua imagem em risco. Era o legado. Era o nome Whitmore, já manchado, prestes a ser arrastado pela lama. O que você quer? Ela perguntou, e odiou o tremor quase imperceptível em suas palavras. A verdade. A resposta veio rápida, afiada. Sua versão dos fatos. Antes que alguém mais a conte por você. Ela abriu os olhos e viu, no reflexo do espelho, não a mulher que fora, mas a que se tornará, uma sobrevivente em um campo minado. E pela primeira vez em décadas Evelyn Whitmore sentiu algo que não era raiva nem desdém, mas um calor familiar, quase reconfortante, subindo por sua espinha. Medo. E com ele a compreensão gelada de que nesta guerra, não havia aliados, apenas jogadas. O mundo de Evelyn Whitmore desmoronava em detalhes que nem mesmo seu meticuloso controle poderia conter. Primeiro foram as mensagens. A esteticista que por 20 anos, ajustava suas sobrancelhas às terças-feiras cancelou sem explicação. Depois, a lista de convites que secou como tinta em papel velho.
Ela sempre ensinou às filhas que a aparência era a última trincheira entre uma mulher e o caos, mas agora percebia com uma clareza cortante que nem o melhor alfaiate de Boston nem o sotaque polido em anos de aulas de dicção poderiam blindá-la. O vídeo não era apenas uma traição gravada em alta definição, era um espelho quebrado refletindo o que ela realmente era. Não a anfitriã impecável, não a matriarca inatacável, mas a mulher que falará de Íris como se fosse uma mancha de vinho em um tapete persa, algo a ser escondido, não removido. E a sociedade, ávida por sangue quando se trata de quedas, não demorou a virar as costas. Enquanto Evelyn se afogava em seu próprio veneno, Reginald Whitmore enfrentava um golpe que doía mais que o orgulho ferido. Era o som de alicerces rachando. 3 contratos imobiliários de peso, aqueles que ele costurava com jantares caros e promessas de parcerias estratégicas, evaporaram em 48 horas. O primeiro, um investidor de Connecticut que o conhecia desde os tempos de Harvard, justificou a retirada com um e-mail frio, incerteza nos valores da liderança. O segundo, uma rede de resorts em Cape Cod, cancelou as negociações finais com uma frase que soou como uma faca nas costelas. Precisamos proteger a integridade da nossa marca. Ele tentou conter o estrago, mas as reuniões passaram a ter um cheiro azedo de desconfiança. Não é ele o pai? Sussurravam nos corredores. Não era aquela filha? O pior não eram as perguntas, mas o silêncio que se seguia, aquele tipo de quietude que precede um veredicto. Em casa, a situação era um retrato em tons de cinza. Evelyn mal falava, perdida em um turbilhão de humilhação e incredulidade que a deixava olhando para as paredes como se fossem telas exibindo seus piores momentos. E Delaney havia sumido. Não uma fuga dramática com malas e lágrimas, mas um desaparecimento lento, como se tivesse se dissolvido no ar que a família respirava. Quando finalmente ligou para o pai, sua voz soou como um eco de quem já não pertencia àquele mundo. Preciso de ajuda, disse, e Reginald quase não a reconheceu. Delaney sempre fora a joia da coroa Whitmore, o rosto que vendia sonhos, o nome que abria portas, a filha que jamais errava o passo. Mas sua queda foi mais vertiginosa que a de qualquer herdeira de fortuna. Jasper não apenas rompeu o noivado em praça pública como bloqueou seus números, e Sylvia Langston, com a elegância cruel de quem sabe manejar uma faca de prata, emitiu um comunicado gelado. A família Langston não mantém nem manterá qualquer vínculo com os Whitmore. A joalheria que patrocinava suas campanhas cortou o contrato antes que a tinta do press release secasse. As agências de modelos pararam de atender suas ligações. Seu agente, aquele que jurava lealdade eterna nos jantares em Nobu, agora encaminhava suas chamadas direto para a caixa postal. Ela ainda tinha o apartamento, as roupas de grife, os sapatos que custavam mais que o salário anual de uma professora. Até que verificou a conta privada, aquela conta, criada com Cole, supostamente seu plano B caso as coisas com Jasper dessem errado. O saldo, 0. Pisou no freio, recarregou a página, digitou a senha novamente. 0. Quando tentou ligar para Cole, o número caiu direto na caixa postal. Sua última mensagem, enviada semanas antes, dizia apenas: "Relaxe, linda. Depois do casamento estamos livres." Agora suas redes sociais haviam sido apagadas, seu apartamento esvaziado, e nenhum amigo em comum tinha notícias dele. Foi ali no meio do silêncio estéril de seu condomínio vazio, com os sapatos ainda nos pés e o rímel borrado como cicatrizes sob os olhos, que Delaney entendeu. Ela não havia sido abandonada. Ela havia sido usada. E não era apenas Cole. Era ela. Sempre fora boa em manipular os olhares, as oportunidades, até os afetos. Mas pela primeira vez alguém havia jogado melhor, e o tabuleiro era seu próprio futuro. Não chorou de imediato. O choque a mantinha paralisada como se o corpo ainda não tivesse recebido a permissão do cérebro para desmoronar. Mas à medida que as horas passavam e suas mensagens para Cole permaneciam sem resposta, a realidade se infiltrou como veneno. Seu império, construído sobre sorrisos calculados e beleza estratégica, ruíra em um único fim de semana. E não havia ninguém para ajudá-la a recolher os cacos. Enquanto isso, em Boston, Evelyn permanecia imóvel diante da janela da cozinha, mexendo um chá que jamais levaria aos lábios. Seu reflexo na vidraça era o de uma estranha, mais velha, mais pequena, como se a vergonha tivesse a capacidade de encolher ossos. Antes, ela comandava leilões de caridade e almoços beneficentes com a precisão de um general. Agora, o silêncio na sala era mais pesado que qualquer derrota social. Não havia vernissagens para frequentar, nem almoços com a imprensa para orquestrar, nem filha para exibir como troféu. Só restava uma história, sua história, sendo reproduzida sem parar na mente de cada pessoa que já a admirou.
Uma história que ela não podia reescrever. Uma verdade que não podia abafar. O nome Whitmore não apenas caiu, implodiu. E o estrago não foi causado por Iris. Foi revelado por ela. Não era vingança o que o mundo testemunhara, era libertação. Não só dela, mas de todas que já mastigaram o mesmo pão seco da obediência, que foram empurradas para os cantos com sorrisos forçados, que um dia se perguntaram se valeria a pena abrir a boca. Aquele silêncio após o vídeo não era espanto. Era o eco da verdade ressoando em uma sala que nunca esperou ouvi-la. E é por isso que essa história importa. Se você chegou até aqui, deixe-me perguntar. O que você teria feito no lugar de Iris? Teria engolido a humilhação em silêncio? Ou ligado a câmera e acendido a luz? Deixe sua resposta nos comentários. Eu leio cada uma. E se acredita que histórias como esta, cruas, reais, sem filtro, precisam continuar sendo contadas, aperte o botão de inscrição. Porque na próxima semana mergulharemos em outra família, outro segredo, outra mulher que se recusou a ficar quieta. Isso não é só entretenimento. É justiça. E você não vai querer perder o que vem por aí. A chuva caía em lençóis sobre o Brooklyn naquela tarde, lavando as ruas com uma persistência fria e indiferente. Dentro do estúdio, Iris enxaguava as cubas de revelação enquanto um jazz suave saía do rádio. O cheiro de químicos, café e quietude era um bálsamo, um ritmo que ela aprenderá a valorizar, dias sem dramas, sem ninguém exigindo mais do que estava disposta a dar. Acabará de voltar de pendurar 3 impressões emolduradas na vitrine da galeria quando ouviu a batida na porta. Um toque leve, depois outro, seguido de uma pausa, como se quem estivesse do lado de fora estivesse reconsiderando. Iris secou as mãos e caminhou até a entrada, imaginando se era um entregador ou talvez uma aluna do curso comunitário que ministrava aos sábados. Mas quando abriu a porta, o ar mudou. Delaney estava ali ensopada. Os fios de cabelo colados ao rosto, o casaco de grife pingando água, pendurado em seu corpo como um fardo que já não conseguia carregar. Não falou. Ficou parada, as mãos inertes ao lado do corpo, gotas de chuva escorrendo pelas bochechas, algumas indistinguíveis de lágrimas. Iris não se moveu. Segurava a porta, mas não a abriu mais. Foi Delaney quem quebrou o silêncio, a voz rouca seja pelo choro ou pelo frio. Vim. Uma pausa. Como se as palavras seguintes custassem mais do que todas as joias que já usará. Não sabia para onde mais ir. Ao fundo, o trânsito de Brooklyn seguia indiferente. Dentro do estúdio, o calor esperava. Mas Iris não fez nenhum gesto de convite. Por que agora? Perguntou, a voz firme. Os lábios de Delaney tremeram. Ela olhou para a calçada molhada, como se procurasse respostas nas fissuras do concreto. Depois ergueu os olhos, e foi aí que Iris viu. Não havia súplica naquele olhar. Só cansaço. Uma exaustão que vinha de décadas de mentiras, agora descascadas como tinta velha. Porque não tenho mais nada pelo que mentir. A frase pairou no ar, frágil e definitiva. Iris estudou o rosto da irmã. A maquiagem, quando existia, estava borrada. Os olhos não pediam nada. Estavam vazios. Esvaziados. Não estou pedindo nada, Delaney apressou-se em dizer, como se temesse ser mal interpretada. Só, preciso trabalhar. Preciso de algo real, posso limpar. Posso fazer recados. Você nem precisa olhar para mim. Iris deu um passo para trás, apenas o suficiente para que a possibilidade de entrada existisse. Você limpa. Não fala. Começa do zero. Delaney assentiu, como se tivesse ensaiado aquele momento 1000 vezes na cabeça. Entendo. E então Iris virou as costas e voltou para dentro, deixando a porta entreaberta. Delaney seguiu, largando o casaco ensopado perto da entrada, os sapatos marcando poças no chão de madeira. O silêncio entre elas não era uma trégua. Era um armistício. Os pés de Delaney afundavam levemente no piso de madeira enquanto seus olhos percorriam o estúdio, as impressões alinhadas com precisão militar, as luzes posicionadas em ângulos calculados, a ordem quase obsessiva que Iris havia esculpido naquele espaço. Não havia poeira. Não havia desleixo. Não havia espaço para o que quer que fosse menos do que intencional. Ela não tocou em nada. Iris estendeu um rodo em sua direção. O cabo de madeira desgastado pelo uso, a esponja ainda úmida da última limpeza. Começa aí. Delaney aceitou o objeto sem hesitar, como se já soubesse que aquele seria o primeiro de muitos testes silenciosos. Não perguntou sobre pagamento. Não pediu uma toalha para enxugar o cabelo que pingava água fria pelas costas. Simplesmente se moveu, a cabeça baixa, os movimentos meticulosos, enquanto poças se formavam aos seus pés como marcas de uma rendição que ninguém havia pedido. Iris voltou para sua mesa, pegou o tablet de edição e retomou o trabalho como se nada tivesse mudado.
Como se a presença de Delaney fosse tão natural quanto a chuva do lado de fora, incômoda, talvez, mas inevitável. Lá fora, o temporal amainou para uma garoa fina, mas o ar dentro do estúdio permaneceu denso, carregado com algo que não era perdão. Não ainda. Talvez nunca. Mas as consequências estavam ali, tangíveis como o cheiro de tinta fresca e revelador químico. E com elas a primeira sombra tênue de algo se deslocando no lugar. A galeria fervilhava com um zumbido controlado, vozes abafadas pelo tapete grosso, o tilintar cristalino de taças de champanhe, passos lentos de pessoas que se detinham diante de cada fotografia como se estivessem diante de um espelho quebrado. Retratos da Verdade havia atraído mais gente do que o esperado. Críticos de arte com seus blocos de anotações, colecionadores com cheques já assinados nos bolsos, moradores curiosos que entraram por acidente e saíram transformados. Todos ali de alguma forma haviam sido fisgados pelo mesmo gancho, a crudeza de olhares que não mentiam. Iris permaneceu encostada na parede dos fundos, fora do foco principal dos holofotes, observando em vez de ser observada. Cada peça ali havia sido escolhida com a precisão de um cirurgião. Rostos sulcados pelo tempo, mãos entrelaçadas em luto, sorrisos interrompidos no meio de uma recuperação que nunca chegava. Nenhum retoque, nenhuma pose forçada. Apenas pessoas como eram, nuas de artifício, expostas sem permissão. Sua fotografia favorita pendurada perto da saída se chamava Luz Não Convidada, um homem idoso sentado sozinho à janela, a luz do entardecer cortando seu perfil em duas metades desiguais. Já estava marcada com a etiqueta vermelha de vendido, quando Sylvia Renner se aproximou, o passo leve como sempre, os olhos brilhando com algo que não era apenas admiração profissional. Você começou algo, Iris, disse Sylvia, a voz baixa como se compartilhasse um segredo. Algo honesto, cru, necessário. Iris assentiu, não por orgulho, mas por reconhecimento. Passará a vida inteira tentando ser vista. Agora as pessoas não apenas a viam, elas enxergavam através dela. Através da lente que ela havia polido com anos de silêncio. No centro da galeria, uma voz familiar cortou o fluxo de seus pensamentos. Iris! Ela se virou. Jasper Langston estava a alguns passos de distância, um copo de vinho intocado na mão. O terno que vestia era mais sóbrio do que aquele que usará no dia que deveria ter sido seu casamento, menos pompa, mais verdade. Mas a postura permanecia a mesma, ereta, cortês, como se estivesse ali por obrigação social e não por uma fratura pessoal. Não esperava por você, ela disse, a voz neutra, mas os dedos apertando levemente o tablet. Eu sei, ele respondeu, e pela primeira vez em anos, seu sorriso não parecia ensaiado. Precisava dizer uma coisa. Você me salvou sem saber. Iris não respondeu, mas algo em seu olhar, aquele gelo que havia se formado há tanto tempo, derreteu um pouco nas bordas. Acho que nunca amei Delaney de verdade, continuou Jasper, os olhos fixos em um ponto além dela, como se estivesse revisitando uma cena antiga. Acho que amei a ideia dela, da pessoa que eu deveria amar, da vida que eu deveria ter. Fez uma pausa. Ver seu vídeo, ver a verdade, foi como ser arrastado para fora de um sonho. E acordei um homem mais livre. Ela deu um aceno quase imperceptível. Não havia mais o que dizer. Jasper não se demorou. Seu trabalho é poderoso, Iris. Espero que nunca pare. E então se foi, dissolvendo-se entre os convidados como se nunca tivesse estado ali. Mais tarde, quando a noite já se esvaía e os últimos visitantes se despediam com cumprimentos calorosos, Iris se aproximou da entrada de vidro, precisando respirar ar que não estivesse saturado de perfumes caros e elogios velados. A cidade brilhava do lado de fora, ruas molhadas refletindo as luzes da galeria, táxis passando em flashes amarelos, risadas abafadas vindo do bar do outro lado da avenida. Foi então que a viu. Evelyn estava debaixo da marquise, do lado oposto da rua. Sem guarda-chuva, sem comitiva. A postura ainda assim era impecável, queixo levemente erguido, como se desafiasse o mundo a duvidar de sua autoridade. Mas a expressão era indescritível. Não acenou, não se aproximou, apenas observou. Ficaram assim por um longo minuto, duas mulheres unidas por sangue, divididas por tudo mais. A mãe que nunca elogiou, a filha que parou de esperar. Iris não chamou por ela. Em vez disso, deslizou a mão para o bolso do casaco e tirou a câmera que sempre carregava consigo. Com gestos praticados, ajustou o foco, enquadrando Evelyn através do vidro e da chuva fina, emoldurada pelo silêncio e pela distância que ambas haviam escolhido. Mais tarde, ao transferir a imagem, não lhe deu título no início. Apenas um time step. Mas antes de imprimir, acrescentou uma pequena legenda no canto inferior.
Às vezes, o silêncio diz o suficiente. E assim a garota que já sentara sozinha em jantares de família, que receberá um pedaço de pão seco no casamento da irmã, não apenas sobreviveu à vergonha, transformou-a em arte, em verdade, em libertação. Iris não precisou gritar, nem lutar, nem suplicar por amor. Simplesmente mostrou ao mundo o que era real. Isso bastou.